Olá, engenheiros e arquitetos. Bem-vindo ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu te ajudo a faturar pelo menos R$ 15.000 por mês através de projetos de bombeiro. O meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei por mais de 20 anos no Corpo de Bombeiros, onde eu analisava projetos e fazia vistorias. E com isso, eu acumulei muita experiência e hoje eu ajudo a engenheiros e arquitetos a chegarem nesse objetivo de pelo menos R$ 15.000 por mês através de projetos de bombeiro. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando um pouco da minha história, tá? Muita gente não me conhece, até acompanha os meus vídeos, mas nunca ouviu eu falar dessa minha história rapidamente, né? Eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, né? A gente é de uma família pobre, família humilde aqui do interior do estado de São Paulo, né? Tivemos a origem humilde. E é, eu trabalhei logo no começo da minha juventude, adolescência, né? Eu trabalhava numa quitanda e fazia todo tipo de função, né? Então lá eu carregava caixas, ia pro Ceasa, então atendia os clientes, né? Então a minha vida, o início aí da minha vida profissional foi trabalhando dessa forma. Então desde os 14 anos aí eu já tinha registro em carteira e aos 18 anos, né, o meu pai ele era policial militar e quando eu fiz 18 anos, eu fiquei sabendo que abriu um concurso para o Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo, né? Então, como meu pai já era militar, né, nada mais óbvio do que seguir a carreira, né? A gente sempre admirava essa carreira militar e o Corpo de Bombeiros, não vou falar que era um sonho, mas gostava muito de do pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Então, prestei o concurso e consegui passar. Esse concurso era um concurso para soldado do Corpo de Bombeiro. É o nível mais baixo, né? A patente mais baixa, o posto mais baixo dentro do Corpo de Bombeiros. Eu passei no concurso, fiquei um ano na escola aprendendo aí praticamente tudo sobre esse novo mundo, né? Mas ainda não era voltado 100% para essa área de prevenção e combate a incêndio. Até tinha alguma coisa a ver, né? A gente aprendia um pouco sobre o combate, mas não sobre a prevenção. Enfim, passei um ano estudando, fui trabalhar já no interior do estado de São Paulo, passei aí, terminei o curso entre os primeiros colocados, pude escolher onde eu queria trabalhar. Chegando no meu local de trabalho, a gente logo surgiu aquela vontade de seguir carreira, de continuar, né? Então a gente via lá o cabo, o sargento e até o comandante do posto, né? Que era um tenente, né? E a gente começou a estudar e começou a ver como eu faria para seguir carreira, né? Aí, encurtando um pouco a história, né? Eu prestei um primeiro concurso que eu pude prestar para cabo, eu passei, estudei muito, né? Reprovei no concurso para oficial da polícia, que depois eu poderia voltar para o bombeiro, mas continuei estudando e passei nesse concurso. E aí, depois de terminar a academia, fiquei 4 anos, prestei um outro concurso interno, também muito disputado, e voltei para o Corpo de Bombeiros. Aí eu fiz mais um ano estudando e me especializando para trabalhar no Corpo de Bombeiros e fui trabalhar no posto, né, comandar o posto onde eu era o mais recruta, né? Então, coincidências do destino, fui para lá, de mais moderno, eu passei a ser o comandante do posto. E aí eu segui toda a minha carreira, né? E me aposentei como major, né? Então eu fiquei a carreira inteira trabalhando. E entre as funções dos oficiais que trabalham no interior, uma das funções era analisar projetos e fazer as vistorias de toda a região. Então, nunca tive uma formação de engenharia, né? Desde que entrei na profissão, mas por força do destino eu era obrigado a corrigir os trabalhos dos engenheiros. E aí começou a despertar o interesse, né? Um grande interesse pela essa área de prevenção. Então, através de muito estudo e sendo obrigado, né, eu acabei desenvolvendo um método para estar analisando os projetos. E o que era esse método? Né? Eu separei as medidas de proteção e combate a incêndio de forma. Eu escrevia os principais pontos, as principais coisas que eu tinha que olhar para que a pessoa tivesse cumprindo a legislação. E rapidamente eu passei
a me especializar e me destacar nessa área aí de análise de projetos e conhecer muito do sistema, comecei a gostar e fui estudando. Eu fiz praticamente todos os cursos, né, que o bombeiro disponibilizava na área, né? Fiz curso de chuveiro automático, controle de fumaça e curso de espuma, resfriamento. Então, assim, me especializei muito dentro do bombeiro porque eu realmente gostava da área. O bombeiro é um lugar muito legal para quem gosta de ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu gostava, na verdade, de tudo, né? Desde atender ocorrência, né, comandar o posto, trazer material, equipamento para dentro do posto, viatura, relacionamento com prefeitura, né? Mas essa parte de prevenção e combate a incêndio sempre me trouxe muito interesse, principalmente porque é uma forma de você estar salvando vidas sem ter que atuar diretamente em uma ocorrência. Você preveniu a ocorrência. Então, no final da carreira, acho que como já falei, me aposentei como major, né? Então, passei toda a carreira, tenente, segundo tenente, capitão, e finalizando a carreira como major, né? Teriam 2 postos ainda acima se eu tivesse aguardado, né? Mas como eu gostava muito dessa área de prevenção e combate a incêndio, e eu vi, né, durante a minha carreira, a carência que existia no mercado de um profissional realmente capacitado, né? Existiam pouquíssimas pessoas que conseguiam apresentar um projeto adequado, né? Normalmente tomava Comunix e ficava aquela história, era cliente insatisfeito, a pessoa orientando de forma errada a cliente, enfim, né? Então, eu vendo tudo isso, né, e com tanto conhecimento adquirido, eu acabei antecipando a minha aposentadoria e não esperei me aposentar, justamente para poder trabalhar nessa área, né? Até então eu não tinha formação nenhuma em engenharia. E depois que me aposentei, comecei a frequentar a faculdade e me formei há pouquíssimo tempo, né? Para quem estiver vendo esse vídeo no futuro, aí nós estamos agora em 2023, eu estou formado há praticamente um ano. Então, o que acontece? Na parte de engenharia, nessa parte de prevenção e combate a incêndio, eu já fui para a faculdade, mas eu já tinha um conhecimento enorme, né? Então, eu notei que eu tinha mais conhecimento que todo mundo, inclusive que os professores, né? A gente tinha um conhecimento muito bom. E a partir daí, né, eu passei a carreira inteira ajudando as pessoas, né? E eu resolvi criar um canal no YouTube, justamente para difundir o conhecimento, colocar o conhecimento de maneira gratuita, né? E isso eu fiz há um pouco mais de um ano. Abri um canal no YouTube e fui postando alguns conteúdos, né? E de lá para cá, muita gente entrou em contato comigo. E a maioria, algumas pessoas tirando algumas dúvidas pontuais, né? As quais eu sempre respondi, né? Mas a maioria das pessoas perguntando se eu não tinha um conteúdo um pouquinho mais profundo, um pouco mais organizado nessa área de prevenção e combate a incêndio. Se a gente vê, não tem. As faculdades elas não entram muito a fundo. E os cursos livres aí que algumas pessoas lançam também não são cursos que de fato ensinam a pessoa a trabalhar nessa área. Enfim, de lá para cá continuei gravando conteúdo. Eu tive que fazer uma parada aí por conta de acúmulo de trabalho e algumas questões pessoais, e agora a gente está retornando, né? E coincidentemente, né, eu já estava organizado para gravar esse vídeo e mais alguns vídeos, né? Mas coincidentemente ontem, praticamente todo dia as pessoas entram em contato comigo, mas ontem uma engenheira entrou em contato comigo, não vou, claro, falar o nome dela aqui, mas pedindo se eu conseguiria ajudá-la, né? Até então ela não era nem a ideia de questão de curso, nada, né? Mas ela foi chamada para uma vaga de emprego e na vaga de emprego não tinha realmente. Ela é engenheira, formação, pós-graduação em segurança do trabalho. Então ela se candidatou, foi chamada para o emprego e quando de fato ela assumiu esse emprego, ela descobriu que era um emprego voltado a várias unidades aí que ela tem que coordenar, mas voltado para essa área de prevenção e combate a incêndio. Inclusive por mudanças que estavam ocorrendo lá, ela tem que refazer todos os projetos, que são inúmeros projetos de bases espalhadas em vários lugares do estado e até fora do estado, né? E aí, quando ela me falou se eu poderia ajudá-la de alguma forma, né? Eu, assim, pela rotina, eu não vou ter como ajudá-la, mas assim, foi mais
um sinal para a gente tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas. E aí a gente volta aqui a falar um pouco, né, com vocês dessa parte que são os projetos de proteção e combate a incêndio. Na verdade, não só dos projetos, mas do mundo que envolve a proteção e combate a incêndio. O que acontece? Todo esse conhecimento acumulado meu, eu não consigo atender mais do que uma parcela de clientes, né? Então, assim, até atendo alguns clientes, mas como eu faço muito rápido os projetos, né? Eu até consigo atender bastante gente. Mas assim, vocês vão, ao longo aqui desse programa, vocês vão ver que a clientela é praticamente muita gente, né? Praticamente, não vou falar que é infinito, que claro que não é, mas assim, a demanda é gigantesca. É uma demanda reprimida de pessoas que nem sabem que é obrigatório o sistema de proteção e combate a incêndio. Então, a ideia é estar, nesse momento, criando a consciência em vocês, né, engenheiros e arquitetos, de que existe esse mundo paralelo, que existe um ramo da engenharia, não sei dos outros, né, até a gente acompanha, né, mas existe excesso de engenheiros em algumas áreas e falta de engenheiros nessa área de proteção e combate a incêndio. E a maioria dos engenheiros que atuam nessa área não tem um conhecimento mais aprofundado. Então não prestam um serviço, uma grande parte, né? Claro que existem as exceções, mas não prestam um serviço de qualidade para o cliente final. O que acontece? Eles deixam as edificações seguras, as edificações inseguras, né? E muitas vezes acabam fazendo o cliente gastar muito mais do que o necessário com a proteção de combate a incêndio. Então existe aí uma dicotomia. Muita gente coloca muita coisa para mais, muita gente coloca muita coisa para menos, né? Que algumas vezes o bombeiro acaba corrigindo quando é para menos, mas quando é para mais, dificilmente. Muita gente orienta as pessoas a construírem de forma errada e depois tem que ficar voltando atrás, fazendo remendos num trabalho que poderia nascer da forma correta, né? Então por isso eu resolvi aí estar conversando com vocês, batendo esse papo. E foi o resumo, né, aí da minha carreira, da minha origem humilde, entrada no Corpo de Bombeiros, depois descobrindo que a gente tinha um caminho para seguir e me tornei comandante por onde eu passei, né? E até que me aposentei e agora estou atuando nesse ramo de projetos de bombeiro. E em cima de tudo isso, né, hoje eu vim aqui para responder 3 questões que a maioria das pessoas me perguntam. Tá? Uma paradinha, tomar uma água aqui. Mas são 3 questões básicas. Eu até separei aqui para não tirar da ordem, né? A primeira questão é: será que eu consigo trabalhar? Será que eu consigo trabalhar? Será que eu consigo aprender trabalhar com projetos de bombeiro? Então essa é a primeira questão. As outras 2 questões é por onde eu começo e será que eu consigo viver? Será que eu consigo obter renda suficiente para viver de projetos de bombeiro? Tá? Então hoje eu vou responder essas 3 perguntas, né? E eu vou começar com a primeira pergunta, tá? Eu contei a minha história porque justamente ela se linka a esses aspectos aqui. Então vocês vão ver aí, conforme eu fui explicando, e principalmente no final, eu vou estar mostrando que a minha história ela é igual à maioria das histórias aí das pessoas, né? Que estão sempre buscando, batalhando e correndo atrás, né? Mas vamos lá. Será que eu consigo aprender a trabalhar com projetos de bombeiro? E isso passa por uma questão de segurança da pessoa, né? É uma crença limitante da pessoa, muitas vezes, que acha que não vai aprender, que não é para ela, que ela não tem capacidade, né? E, na verdade, vejam o que aconteceu comigo, né? Eu não tinha nenhuma noção de engenharia, nenhuma noção do ramo de engenharia, e, de repente, eu caí numa função. É claro que, quando eu estava no bombeiro, a gente tem noção lá, da parte de extintores, de hidrante, mas é assim, a grande parte focada para o atendimento de ocorrências. E eu acabei caindo numa função na qual eu era obrigado a analisar os projetos e aprová-los ou reprová-los. E olha a responsabilidade que recaiu sobre mim, né?
Porque um projeto errado, eu podia estar colocando vidas em risco. E como eu respondi a isso? Estudando, me orientando em cima das normas e realmente abraçando essa responsabilidade que surgiu aí para mim, né? Então, o que eu posso falar? Você consegue. É plenamente possível qualquer pessoa aprender a trabalhar com projetos de bombeiro. Eu praticamente, é claro que eu tinha alguns oficiais que eram um pouco mais antigos, mas a grande maioria não se interessava por essa área. Poucas pessoas realmente estudaram a fundo o assunto, né? Eu tive alguma orientação no começo, errei em alguns casos, poucos casos, mas errei, e fui aprendendo com o tempo e estudando, e fui errando o mínimo possível, né? E aí, em pouquíssimo tempo, questão aí de meses, eu já sabia mais do que a grande maioria das pessoas, né? Tinha alguns oficiais que sabiam muito, né? Porque eles também eram muito mais antigos na função, gostavam muito da função também, mas a grande maioria eu acabei me sobressaindo nessa área de projetos contra incêndio. Então, até por isso, acabei fazendo diversos cursos, né? E eu estou falando tudo isso justamente para falar que você consegue. Eu não vou falar que não é difícil, mas assim, é trabalhoso, você tem que se empenhar, né? Até por isso, como eu já comentei, né, e muitas pessoas têm me pedido aí ao longo dessa jornada minha de internet, muita gente tem me pedido, eu tô assim, realmente, inclusive ontem, com essa engenheira que conversou comigo, eu realmente estou muito tentado a criar, a, a, a expor uma metodologia, né, a mostrar, não, eu passei praticamente a carreira inteira criando uma metodologia para entender. Mas eu estou muito disposto a colocar isso aí para vocês, essa metodologia, num, 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 num curso, numa coisa que eu estou pensando aí em estar desenvolvendo aí para as próximas semanas, para os próximos meses, tá? Então, você consegue, plenamente você consegue. Mesmo partindo do zero, você consegue, com certeza. Mesmo nunca tendo trabalhado na área, você consegue. Sem ajuda você consegue? Você vai conseguir mesmo sem ajuda. Porém, vai demorar muito, né? Eu praticamente estou aí há 30 anos estudando sobre o assunto, né? E realmente eu ainda estudo até hoje. Ainda tem coisas que eu tenho que consultar a norma. Tem exceções que a gente tem que ver. A norma está em constante evolução. Mas eu já dominei muito aí ao longo do caminho. Então, se você partir do zero, você vai chegar lá. Isso eu te garanto, principalmente dependendo da sua dedicação. Mas o caminho é muito longo. E a minha ideia é justamente encurtar esse caminho, né? Tá pegando na mão de algumas pessoas e fazendo com que essas pessoas realmente mudem a sua vida, tá? Então, assim, você é capaz, você consegue. Agora, se você tiver a ajuda de uma pessoa um pouco mais experiente, a sua trajetória vai ser muito facilitada, mas muito facilitada, tá? Então, esse é o primeiro passo, você consegue. A segunda pergunta que acontece por onde eu devo começar. Eu até estou aqui olhando o tempo porque eu me empolgo muito com o assunto. Então, se deixar, eu vou ficar falando e acaba ficando muito longo o vídeo, né? Acaba ficando cansativo. Mas por onde eu devo começar? E aí, para responder essa pergunta, a gente tem que dar um passo atrás e explicar um pouco mais sobre os projetos de bombeiro. Vou tomar uma água que eu tô com um pouquinho de dor de garganta e aqui tá ruim de sair essa água. Só um segundinho. Você vai agora. Então, por onde que eu começo, né? Aí a gente tem que explicar um pouquinho do que é esse mundo de projeto de bombeiro para vocês entenderem. Aí não dá para entrar diretamente no assunto, mas os, todas as edificações elas precisam ser regularizadas no corpo de bombeiros, né? E aí a gente tem graus de riscos dessas edificações. O principal deles que o bombeiro leva em consideração é o tamanho da edificação e a altura da edificação, além da ocupação, claro, que é muito importante. Então,
esses 3 fatores são predominantes para a gente verificar que tipo de processo que eu tenho que fazer para estar regularizando uma edificação. Tá? Grosso modo, os projetos, as áreas maiores, claro, elas têm um processo um pouquinho mais complexo para sua aprovação. Ou seja, aqui no estado de São Paulo, até pouco tempo atrás, as edificações até 750 metros, elas não necessitavam de projetos de bombeiro. E as acima de 750 metros precisavam. Hoje esse número mudou para 1.500 metros quadrados. Se a gente pegar alguns outros estados, a maioria deles seguem a legislação do estado de São Paulo. Salvo engano, apenas 2 estados ainda não seguem a legislação de São Paulo. Tá? De cabeça eu não vou saber falar. Eu fiz uma pesquisa, mas não vou saber falar de bate-pronto aqui, mas eu tenho isso registrado. Então, praticamente todos os estados seguem a legislação daqui de São Paulo com pequenas adaptações. E uma das adaptações que mais acontece é sobre a área. Então, a gente tem estados que a gente precisa fazer o projeto apenas para as edificações acima de 1.100 metros quadrados, acima de 750, agora aqui no estado de São Paulo, acima de 1.500, além de outros critérios, tá? Mas a área é um critério muito importante. Então, cada estado estabeleceu um critério, facilitando ou dificultando aí essa parte de projetos de bombeiro. Se precisa ser através de projetos ou se pode ser através de um projeto técnico simplificado, tá? O projeto técnico, que são os maiores, o que acontece? Você tem uma etapa a mais. A primeira etapa, você pega o desenho, você pega as plantas dessa edificação, você coloca os equipamentos nessas plantas, faz a parte de cálculo, desenha isométrica, as proteções que são necessárias conforme norma, apresenta no bombeiro, o bombeiro vai analisar, aprova essa planta ou reprova, né? Se reprovar, você novamente dá entrada quantas vezes necessário. Se o bombeiro aprovar, você cumpriu uma das etapas. E a partir daí, você instala os equipamentos conforme o projeto aprovado e depois solicita a vistoria para o Corpo de Bombeiros. Claro, com várias coisas no caminho, documentação que precisa ser apresentada, treinamento de brigada, comissionamento de cada um dos sistemas, etc. Então, esse é um caso. Agora, para os projetos que são menores, a gente tem o PTS, que é para as áreas menores, né? A gente tem o PTS, que é o Projeto Técnico Simplificado. E para os projetos técnicos simplificados, eu falei para os projetos menores, mas também depende um pouco da ocupação, né? Por exemplo, um local que é menor, mas você tem uma danceteria, por exemplo, você precisa apresentar projeto. Então, abriu parênteses aí só para a gente entender que outros critérios são levados em conta. Além da ocupação, principalmente a altura e a carga incêndio, né? Que tem a ver um pouco com a ocupação, a carga incêndio, que é o material que a gente tem dentro desse local. Aí pode ser material de líquido inflamável, pode ser explosivo, gás, né? Então a gente tem que levar em consideração algumas coisas, mas grosso modo, a gente pega as áreas que são maiores, projeto técnico. As áreas que são menores, projeto técnico simplificado. Os projetos técnicos simplificados, dependendo da área dele, os sistemas de proteção são menores, são menos sistemas de proteção, e esses sistemas de proteção, eles são os mais básicos e são a base de todos os projetos. O que eu quero falar com isso? Saída de emergência, ela é adotada tanto para os projetos mais simples quanto para os projetos mais complexos. Extintores de incêndio, igualzinho. Ele vai servir para os projetos mais simples e para os mais complexos. É claro que mudam alguns critérios, mas pouca coisa. Basicamente, às vezes você tem que ter alguns extintores a mais, de acordo com alguns critérios, de acordo com a ocupação, proteção de alguns riscos, mas basicamente é proteção por extintor. A questão de iluminação de emergência, que nem é obrigatório para todos os projetos pequenos, a partir de determinada altura, a partir de determinado tamanho, mas também ele serve de base para tudo. Sinalização, a mesma coisa. Então, se eu tivesse que responder para vocês qual o caminho inicial para você começar a atuar nessa área, eu vou te falar que esse caminho inicial são os PTS, claro.
então que são os projetos mais simples. Eles não requerem a apresentação de um projeto no bombeiro, então você não vai aprovar um projeto no bombeiro, mas por outro lado, você pode apresentar um projeto para o proprietário, para ele seguir aquele projeto, ou você pode não apresentar, mas orientar o proprietário. É claro que o projeto técnico simplificado ele envolve um pouco mais de risco, né? Por quê? Como você não aprova um projeto de bombeiro, você vai orientar o proprietário ou apresenta direto para ele. E se você orientar o proprietário de forma errada, pode causar um grande problema para esse proprietário, para o empresário ali que vai instalar esses equipamentos. Como eu tinha falado, aqui no estado de São Paulo, até um pouco tempo atrás, 750 metros quadrados era a marca. Hoje são 1.500 metros quadrados. E o que isso acarreta, tá? Todos esses projetos, eles são simplificados. Projetos técnicos simplificados. Porém, os projetos com até 750 metros quadrados, eles não são protegidos com sistemas de hidrante, alarme e iluminação de emergência. Além de algumas outras medidas de proteção e combate a incêndio que a gente pode falar em outras oportunidades. Mas, por exemplo, se você pegar uma edificação com 1.000 metros quadrados, aí depender da sua ocupação, você tem que proteger ela com extintores. Extintores servem para todas. Com saídas de emergência, que servem para todas as edificações. E você tem que proteger com sinalização, que servem também para todas as edificações. Mas se você pegar um PTS, na verdade nós estamos falando já acima de 1.000 metros quadrados. Se você pegar isso acima de 1.000 metros quadrados, você também tem que proteger essa edificação com hidrante, iluminação de emergência e alarme de incêndio. E aí a gente tem que ter um cuidado dobrado, porque o sistema de hidrante, por exemplo, a pessoa vai ter que pôr um reservatório de incêndio, uma bomba de incêndio calculando pressão e vazão, e vai ter que locar os pontos. E esses sistemas são caros. Então, se você orientar o proprietário de forma errada, é um grande problema. Mas se você começar atuando com os projetos técnicos simplificados menores, que são até 750 metros quadrados, você vai precisar dominar apenas as medidas de proteção e combate a incêndio mais simples, que são os extintores, as sinalizações, que são as famosas plaquinhas, e saídas de emergência. Além de iluminação de emergências para alguns casos. Mas o quão isso é mais tranquilo? Porque você, num local que precisaria ter 2 extintores, você pedir para o proprietário colocar um extintor a mais, o custo disso é muito pequeno. Então, não vai causar nenhum impacto. Plaquinha de sinalização. Você colocar uma plaquinha para mais, 5 plaquinhas para mais, 10 plaquinhas para mais, não tem impacto econômico praticamente. Agora, os maiores, que é os que eu sugiro você começar a trabalhar com eles depois de um pouquinho de experiência, ou se você tiver alguém te ajudando aí, o que eu pretendo estar fazendo aí nas próximas semanas, estiver dentro de um programa, tiver um grupo te auxiliando para você não errar com as coisas básicas, aí sim, você vai poder estar prevendo esses outros projetos, esses outros sistemas tranquilamente. Mas de início, por onde eu devo começar? Comece pelos projetos técnicos simplificados. Que a sua chance de errar vai ser muito pequena e você já começa a entrar nesse mundo de proteção e combate a incêndio. Tá bom? Eu não vou me alongar muito mais. A gente volta depois falar sobre cada um desses assuntos aí em novos vídeos, em novos bate-papos aqui, tá? Eu vou falar agora sobre a última pergunta, né? A primeira pergunta foi: será que eu consigo aprender? E eu te garanto, eu já vivi isso. Eu tinha 0 formação e hoje eu me considero um grande especialista, quiçá um dos maiores especialistas aí em projetos de proteção e combate a incêndio do Brasil, tá? Por onde eu começo, então eu já expliquei rapidamente a diferença entre projeto técnico e projeto técnico simplificado. A gente começa nesse mundo através do projeto técnico simplificado. Tem outras áreas que dá para a gente atuar, mas falando rapidamente, é o projeto técnico simplificado. E a última pergunta: será que eu consigo viver de projetos de bombeiro? Será que eu consigo ter renda suficiente para viver trabalhando dessa área? Então, assim, a resposta também é sim. São 3 perguntas e 3 respostas sim, tá? Eu tenho conversado, então, com várias pessoas aí que me acompanham. Tenho muitos engenheiros amigos, né? A gente vai fazendo engenheiros ao longo do caminho. Eu atendi e orientei muita gente ao longo do tempo, né?
E eu te falo que tem plena capacidade, você consegue facilmente viver de projetos de bombeiro. Esse número que eu coloquei de 15 mil reais é um número, pode ser, não vou falar que facilmente, mas é muito factível, dentro de um espaço de tempo relativamente curto, você conseguir alcançar esse valor aí de 15 mil reais por mês. Tá? Nós já estamos com 30 minutos, eu vou tentar ser um pouquinho rápido aqui no final, para não ficar tão cansativo. Mas sim, pensa comigo, os projetos técnicos simplificados, que são aqueles projetos técnicos para áreas de até, aqui no estado de São Paulo, de até 1.500 metros quadrados. Tá? Os projetos técnicos simplificados, abaixo de 750 metros, que são aqueles projetos que você tem que dar atenção para saída de emergência, extintores e sinalização, esses projetos, eles são a grande e esmagadora maioria dos projetos técnicos das edificações que devem ser regularizadas através de projetos técnicos simplificados. Eu diria que 80%, 90% das edificações são regularizadas através de projeto técnico simplificado. E a partir daqui eu começo a te dar alguns elementos que vai facilitar o seu entendimento do tamanho desse mercado, do quanto esse mercado tem aí a ser explorado e de quanto as pessoas não sabem, os próprios proprietários, os próprios síndicos de prédios residenciais, até de alguns prédios comerciais, não dão atenção para esse assunto, muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por falta de um engenheiro conversar com esse síndico, mandar um e-mail para esse síndico. Tá? Então vamos lá. Estou falando do síndico, mas todas as edificações é obrigatório. Todas. No Brasil inteiro, a gente tem legislações que obrigam as edificações a estarem regularizadas. Os seguros patrimoniais, eles cobram que as edificações estejam regularizadas para estar pagando o prêmio do seguro. E muitas vezes esses proprietários não dão essa atenção, não têm essa informação. Né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem aí algumas centenas de milhares de edificações que tem que ser regularizada, que tem que estar regularizada. Dentre essas, eu posso falar que mais da metade delas não está regularizada. E aí vem essa reflexão. Você imagina que se você vender um projeto técnico simplificado por semana, por um valor aí, né, de mercado, de um salário mínimo de R$ 1.500, algumas edificações que são um pouquinho maiores, um pouquinho mais complexas, você regularizar por R$ 2.000, e se você vender um desse projeto técnico simplificado por semana, você já vai ter uma renda aí entre R$ 6.000 e R$ 8.000 por mês. E é difícil você ter uma carteira dessas de clientes? Não é difícil. Tá? Existem formas de você começar a conquistar clientes, começar a formar carteira de clientes. Então, não é uma coisa difícil de acontecer nesse mundo. Tá? E eu já ajudei alguns engenheiros a entrarem nesse mundo e hoje eles vivem de projetos de bombeiro. Eles vivem de regularização de bombeiro. Eles vivem de proteção de sistemas, de edificações através de sistemas de combate a incêndio. Né? Eu estou falando dos PTS porque é o que normalmente você vai estar iniciando. Tá? Então, assim, imagina, assim, se você morar numa capital, dá uma olhada para fora o que tem de prédio. Se você morar no interior, vai naquela rua de comércio, naquelas 2, 3 ruas de comércio, assim, são algumas centenas de comércios para ser regularizado. Prédios residenciais, prédios comerciais, tudo isso, postos de gasolina. Aí a gente começa a falar também dos edifícios públicos, escolas, dos edifícios privados também, escolas, postos de saúde, hospital, e aí vai. Todas essas edificações, elas têm que estar regularizadas no Corpo de Bombeiro. Então, é um serviço que nunca acaba. E aí vem uma outra reflexão. Quando você faz um serviço, por exemplo, de engenharia para uma casa, né, além de você demorar muito para aprovar esse projeto de uma casa, você terminou o projeto da casa, a pessoa construiu, acabou o seu vínculo com essa pessoa.
quiçá ela vai fazer uma ampliação uma vez na vida, né? Uma reforma, mas reforma ela não busca o engenheiro. Uma ampliação até pode ser que algumas pessoas busquem, né? Para regularizar em prefeitura. Mas a pessoa que é dona de um comércio, a pessoa que é dona de uma escola, a pessoa que é dona de um posto de saúde, um posto de gasolina, esse AVCB, essa regularização no bombeiro, ela tem que ser feita normalmente a cada 3 anos. Então, edifícios comerciais a cada 3 anos. Locais de reunião de público a cada 1 ano, a depender do local de reunião de público, se for salão de festa. Anualmente, essa pessoa tem que estar renovando a sua licença. Ou seja, se você pegar um exemplo de residência, né? Prestou serviço uma vez na vida, vamos dizer, na sua carreira aí de, vamos dizer, 30 anos, você presta serviço uma vez. Já a regularização no bombeiro, dentro de 30 anos, você vai fazer a regularização no mínimo 10 vezes. Mas eu te provo que é muito mais que isso. Por quê? Aquele local, aquela edificação, hoje ela está com uma loja. Essa loja, daqui a 1 ano, ela fecha. Aí vai vir uma outra pessoa. E aí ela abre de novo. Ah, essa pessoa ficou. Aí ela fica, vamos dizer, 3 anos. Depois ela sai dali e vem outra. Então, assim, a rotatividade é gigante. Se for uma indústria, por exemplo, toda vez que essa indústria muda o seu layout, ou que ela coloca um novo produto, um produto inflamável, ali na sua linha de produção, ela vai usar. Ela tem que estar regularizada no bombeiro. Mudança de layout, ela tem que informar para o bombeiro. Ampliação, tem que informar para o bombeiro. Treinamento de brigada de incêndio, é anual. Então é um mercado, gente, que ele é um mercado, é um organismo vivo. Ele precisa estar, anualmente, ela precisa estar, a cada 3 anos, no mínimo, ela precisa estar se renovando. Mas as indústrias, os comércios, supermercado, é uma coisa maluca. Eles têm que mudar o seu layout ali, eles mudam a cada 2, 3 anos, né? Além de ter que renovar, eles ampliam, derrubam, constroem, mudam o layout. Então isso é constante. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo, tá? Então, eu quis estar falando isso tudo para mostrar e para demonstrar que sim, você consegue viver tranquilamente de projetos de bombeiro. Eu ajudei diversas pessoas aí durante a minha carreira, eu acabei ensinando. Eu tenho algumas pessoas que eu ensinei entraram em contato comigo quando elas estavam fazendo o curso do YouTube, assistindo o vídeo, tirando dúvidas. Essas pessoas mudaram aí a sua carreira, voltaram para essa área e hoje estão vivendo praticamente exclusivamente de projetos de bombeiro. Eu sou um exemplo vivo de que tem muito serviço. Se você se especializar um pouquinho nessa área, você não vai vencer. Você vai escolher clientes. Então, é possível você ter uma renda de, no mínimo, 15 mil reais se você trilhar um caminho pensado para isso. De, no mínimo, 15 mil reais, tá? E aí que eu ligo tudo isso aí com a minha história, né? A minha história, praticamente, foi de superação e conhecimento. Estudando e aplicando. E isso até hoje, né? Então, se eu fui capaz lá atrás, sem ter formação nenhuma, para vocês terem uma ideia, eu não era engenheiro ainda, eu me aposentei e praticamente 5 anos aí que eu já estou afastado da função de oficial do bombeiro, eu atuava na área mesmo sem ter o diploma, que com parcerias de pessoas que assinavam os projetos para mim. Então, com essas parcerias, eu tinha inúmeros trabalhos. E aí, depois que eu fui fazer a engenharia, mas o que me interessava mesmo era essa parte de incêndio, que eu não praticamente, né, vou falar que o conhecimento adquirido na faculdade foi zero para mim, né, porque eu já tinha um conhecimento maior do que o que é passado na faculdade, mas me formei há 1 ano, mas eu já estou atuando nessa área há muitos anos. Eu já tenho renda há muitos anos vinda dessa área. E eu posso garantir para você que o mínimo, que se você tiver um plano, uma meta, uma forma de estudar, objetivos, e se você correr atrás, o mínimo que você vai conseguir são esses 15 mil reais por mês. Como eu falei, se você fizer um projeto técnico, se você fizer 2 projetos técnicos por semana, você já está muito próximo de alcançar esses 15 mil reais, tá? Nós vamos falar ainda mais para frente, nós vamos ter muito bate-papo sobre o assunto, mas é isso.
não deixe de fazer uma coisa diferente. O que eu tenho sempre falado aí para os meus amigos que às vezes estão reclamando, né? O que você está fazendo de diferente na sua vida? O que você está buscando de diferente? Então, assim, não espere chegar a um destino, não espere mudar a sua vida se você está fazendo as mesmas coisas sempre. Então, assim, eu estou aqui abrindo seus olhos para que você entre nesse mundo diferente. É um mundo completamente diferente, esse mundo de projeto de bombeiro. É um mundo que está escancarado para vocês aí. É um mundo que está aberto para que vocês entrem nele. Está faltando profissional. O mercado ele está sedento por profissionais que entendam um pouco da área. Tá? A gente tem vários profissionais ruins, péssimos. Não é incomum eu ter que corrigir trabalho e a pessoa fazer coisa errada naquela edificação e eu ser chamado para corrigir o trabalho. Seja para proteger adequadamente o local, ou seja, para apresentar um novo projeto com custo menor, porque a pessoa fez, superdimensionou o que seria necessário para os ambientes. Então basta estudar. O mercado está aí aberto. É assim, você não está falando com uma pessoa que nunca mexeu nessa área. Eu vivi essa área há 30 anos. Eu conversei com o engenheiro durante 30 anos. Eu vi os proprietários com carência, precisando de alguém que resolva os seus problemas. Isso é comum. É um profissional capacitado e que saiba conversar e que saiba explicar para os seus proprietários. 15 mil reais, eu vou falar para vocês. É o começo. Não dá para falar uma coisa maior para não assustar vocês assim, logo de cara, tá? Mas assim, eu estava falando de PTS, de projeto técnico simplificado. Mas um projeto técnico, se ele for um projeto técnico simples, você vai vender ele por 3, 4 mil reais, uma coisa simples. 3 pontos de hidrante. É o que o mercado. A pessoa vai gastar 50 mil reais para instalar. Um projeto vai custar isso, 4, no mínimo 5 mil reais. Existem projetos de 10 mil reais, de 15 mil reais, de 30 mil reais. Assim, eu vou parar por aqui para não assustar vocês. Mas existe esse mundo. Existe esse mundo. Projetos que são mais complexos. E aí não tem profissional na área voltado para esse tipo de coisa. Fora isso, esse mundo de proteção e combate a incêndio, você pode estar pedindo renovação. Aquela pessoa que você prestou serviço uma vez, ela vai sempre estar ali junto com você, pedindo para você resolver as suas edificações, as suas ampliações. Ela vai perguntar se ela pode construir daquele jeito, se não pode, que proteção que ela tem que ter se ela fizer tal coisa. Se você tratar bem esse cliente, a sua carteira vai aumentando ano a ano. E isso, depois de alguns anos, assim, é uma mudança de vida significativa para as pessoas. Então, assim, ó, quem está falando com vocês é uma pessoa que viveu a vida inteira em cima disso. Não é uma pessoa que está falando por ouvir dizer, tá? Eu ajudei pessoas a entrarem nesse mundo de projetos de bombeiro. Não é uma pessoa que não viveu essa experiência e que não viveu esse mundo de projeto de bombeiro. Então é isso, pessoal. A ideia era a gente estar batendo um papo, de realmente estar trazendo essa forma essa coragem para você de sair do seu lugar. Saia do seu lugar, não fique parado, não fique esperando e cair do céu. Não vai cair do céu, depende de você, tá bom? No próximo vídeo aí a gente vai abordar outros temas, outros aspectos de proteção e combate a incêndio. Vamos falar bastante ainda sobre o tema. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e deixe um like. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos para que ele chegue a mais pessoas, tá bom? O meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Trabalhei mais de 30 anos aí com projetos de bombeiro e se você quiser realmente saber um pouco mais desse mundo, me acompanhe aí nos meus canais e nas minhas mídias sociais.